Intoxicação por metanol. Ministro da Justiça anuncia a abertura de inquérito para investigar contaminação de bebidas. E você vai ver ainda. Primeiro-ministro de Israel diz que não concorda com criação de Estado palestino. E ainda, mensalidade escolar. 40% das instituições particulares devem aumentar. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia, 30 de setembro. Preso em flagrante por falso testemunho enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS na madrugada desta terça, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, pagou fiança e foi liberado. Ele foi o segundo depoente a ter a prisão em flagrante decretada durante o depoimento. O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira. A prisão aconteceu durante seu depoimento à CPMI do INSS. O senador Carlos Viana, que preside o colegiado, afirmou que o depoente mentiu durante a oitiva, após ter se comprometido em falar a verdade. Ao longo da sessão, ele negou participação no esquema de fraudes bilionário revelado após operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União em abril deste ano. O presidente da entidade disse que não teria conhecimento sobre detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à Conafer. A confederação é a entidade investigada que mais aumentou, em números absolutos, os descontos em aposentadorias e pensões do INSS entre os anos de 2019 e 2024. Saltou de 400 mil para 277 milhões de reais. Segundo o relatório da PF que originou a operação, aposentados e pensionistas que tiveram descontos em favor da instituição pagaram percentuais maiores que os registros de autorização. Isso significa que, além de fazer possíveis descontos indevidos, a cobrança era muito mais alta que o valor supostamente autorizado. Lopes ainda negou movimentações financeiras incompatíveis com seus bens e afirmou que teria um patrimônio de 60 mil reais. A CGU fez um recorte em 100% dos entrevistados supostos associados da Conafer, que, como eu disse, arrecadou mais de 800 milhões de reais. Eles não reconheceram 100% nenhuma autorização para desconto associativo. Ou seja, estavam metendo a mão com força no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Um documento do INSS apontou que, durante a pandemia de Covid-19, a Conafer incluiu novos descontos de forma anormal. E, de acordo com o levantamento, mais de 95 mil novos associados foram incluídos em um período de 4 meses, entre abril e agosto de 2020. E a Polícia Federal vai investigar a origem da contaminação de bebidas em São Paulo e a suspeita de distribuição em outros estados. O governo federal confirmou que há 10 casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol. E até o momento, 3 óbitos foram confirmados. Diante desses casos, o governo e a Polícia Federal fizeram um plano de ação para combater o problema. Entre os casos investigados, 4 jovens passaram mal após consumir bebida alcoólica, comprada em uma adega na cidade Dutra, na zona sul da capital paulista, em 1º de setembro. Um dos jovens está internado há quase um mês na unidade de terapia intensiva em decorrência da contaminação. No boletim de ocorrência, é descrito que ele começou a passar mal, vomitou e teve fortes dores abdominais após ingerir a bebida. Os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Alexandre Padilha, da Saúde, detalharam ações federais diante de casos de intoxicações por metanol.
nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único estado. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo. O ministro da Saúde afirmou que as ações na saúde estão baseadas nos 32 centros de intoxicação toxicológicas, ligados ao SUS, que estão atentos para qualquer notificação sobre a contaminação. Só no estado de São Paulo são 9 centros de referência de intoxicação toxicológica, ou seja, os profissionais de saúde de qualquer canto do país, na unidade básica de saúde, na UPA 24 horas, no pronto-socorro, no hospital, que desconfiarem do risco de intoxicação exógena por metanol, podem entrar em contato imediato com esses centros. Tem os contatos, tem o site, tem o portal, além do que podem também entrar em contato com o 0800 da Anvisa, que permite não só que o SUS, mas sobretudo o nosso aparato de segurança possa ter ações ainda mais firmes para coibir essa atitude criminosa, como disse aqui o ministro Lewandowski, e quero pedir o reforço aos profissionais de saúde para que estejam absolutamente atualizados, não só o nosso protocolo de notificação de suspeita de intoxicação exógena, como também do Guia de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. E dessa nova nota técnica, nós vamos publicar uma nota técnica separada, exatamente para dar mais visibilidade a essa questão que nós estamos identificando, facilitar para que os profissionais de saúde possam tirar qualquer tipo de dúvida, receber as várias orientações. Em cerimônia acompanhada pelas autoridades dos 3 poderes, o ministro Edson Fachin tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele sucede Luiz Roberto Barroso e terá Alexandre de Moraes como vice no comando da Corte pelos próximos 2 anos. O ministro Luiz Roberto Barroso deixou a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, em uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente. Edson Fachin assumiu o posto, que vai ocupar pelos próximos 2 anos. Convido Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje se inicia. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O ministro Alexandre de Moraes, novo vice-presidente do STF, também foi empossado. De acordo com a Agência Brasil, na quarta-feira acontecerá a primeira sessão sob o comando de Fachin. A Corte vai iniciar o julgamento sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativos, a chamada uberização. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Jair Bolsonaro estarão juntos nas próximas eleições. A declaração foi feita por Flávio Bolsonaro depois que o aliado visitou o ex-presidente em prisão domiciliar e foi condenado recentemente a mais de 27 anos de prisão. Em um discurso do lado de fora do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, Flávio disse que Tarcísio de Freitas e o pai estarão juntos nas próximas eleições. O governador de São Paulo visitou o ex-presidente na casa onde cumpre prisão domiciliar na segunda-feira. A única certeza que eu tenho é que o Tarcísio e o Bolsonaro vão estar juntos, independente do que aconteça, e juntos com a centro-direita, que eu acho que é o caminho para que a gente forme uma unidade contra o atual governo. O governador afirmou que Bolsonaro não está bem. O político cumpre prisão domiciliar, foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e enfrenta problemas de saúde. O presidente está passando por um momento difícil e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo.
Depois da visita, que durou mais de 5 horas, Tarcísio disse que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. A indicação da direita para concorrer à presidência só deve ser divulgada depois da votação no Congresso da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E no destaque internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esclareceu que não concordou com a criação de um Estado palestino durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos. Já uma fonte do Hamas afirmou que o grupo está examinando o plano de paz do americano para a faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que não concordou com a criação de um Estado palestino em sua reunião com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Absolutamente não, e isso não está escrito no acordo. Uma coisa ficou clara, nos opomos fortemente a um Estado palestino. Trump também disse que entende e deixou claro que uma mudança tão grande seria um prêmio ao terrorismo e colocaria em risco o Estado de Israel. Claro que não concordamos. O chefe de governo de Israel também afirmou que o exército vai permanecer na maior parte de Gaza, depois de expressar apoio a um plano de paz para o território palestino, apresentado pelo presidente americano. Também nesta terça-feira, uma fonte do Hamas afirmou que o grupo islamista está examinando o plano do presidente Trump para acabar com o conflito em Gaza. A fonte detalhou que o Hamas inicia hoje uma série de consultas entre seus líderes políticos e militares, tanto dentro como fora da Palestina, e acrescentou que a organização dará uma resposta que representará o Hamas e os movimentos de resistência. E a China quer fortalecer a cooperação com a Coreia do Norte para trabalhar em conjunto contra a hegemonia global, numa referência velada aos Estados Unidos. A China quer fortalecer a cooperação com a Coreia do Norte. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu sua homóloga norte-coreana Choe Son-hui no domingo. De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, Pequim espera fortalecer a coordenação com Pyongyang em assuntos regionais e internacionais, rejeitar todas as formas de hegemonia e salvaguardar os interesses comuns de ambas as partes, a equidade e a justiça internacionais. A China é uma importante fonte de apoio diplomático, econômico e político para a Coreia do Norte, um país recluso com armas nucleares. E ambos compartilham uma oposição comum aos Estados Unidos. E veja a seguir, é bom preparar o bolso porque 40% das escolas particulares devem aumentar a mensalidade. E antes do intervalo, vamos dar uma olhadinha na cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, 29 graus neste momento. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. A investigação da Polícia Civil aponta uma possível imprudência do piloto pela queda da aeronave no Pantanal sul-mato-grossense. 4 pessoas morreram, entre elas 2 cineastas brasileiros e um renomado arquiteto chinês. 4 pessoas morreram na queda desta aeronave, um monomotor Cessna fabricado em 1958. O piloto e dono do avião, Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro, de 59 anos, o cineasta Luiz Fernando da Cunha Ferraz, de 42 anos, o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior, de 51 anos, e o arquiteto chinês de renome internacional Kong Jianyu, de 62 anos. Os corpos ficaram carbonizados.
Em nota oficial, o DRACO, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, informou hoje que estabeleceu a dinâmica e identificou a causa preliminar do acidente aéreo. De acordo com o DRACO, a pista é homologada apenas para operações visuais diurnas e a aeronave não possui autorização para voos noturnos. Ainda segundo as investigações, durante a tentativa de pouso, a visibilidade reduzida comprometeu a aproximação inicial da aeronave, que ocorreu desalinhada ao eixo da pista. O piloto executou uma arremetida e iniciou nova tentativa de pouso. No entanto, durante a manobra de curva à esquerda para realinhamento, a aeronave colidiu com uma árvore de aproximadamente 20 metros de altura. Esta mesma aeronave já havia sido apreendida em 2019 por transporte clandestino de passageiros, já que só tem autorização para voos particulares. As diligências seguem com prazo inicial de 30 dias para a conclusão do inquérito, contados a partir da data do acidente, podendo ser prorrogado por igual período. O corpo do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está sendo velado na Cinemateca Brasileira em São Paulo nesta manhã. A cerimônia é restrita somente à presença de amigos e da família. E olha, prepare o bolso porque 4 em 10 escolas particulares afirmam que a mensalidade deve subir quase 10% em 2026. A projeção é resultado de uma pesquisa que ouviu mais de 300 escolas no país. A mensalidade das escolas particulares deve aumentar em média 9,8% em 2026, em cerca de 40% das escolas particulares. Esse reajuste foi apontado a partir de uma projeção do Grupo Habit, consultoria de gestão de instituições de ensino privadas. A pesquisa ouviu 308 unidades de ensino privadas espalhadas pelo Brasil. Já o Boletim Focus divulgou que a inflação projetada para este ano é de 4,8%. O efeito pandemia ainda foi apontado como um dos motivos para o aumento dos valores para recuperar as perdas financeiras. As escolas particulares têm autonomia para definir os valores, mas a legislação determina que o aumento pode acontecer uma vez ao ano. As instituições de ensino devem explicar o motivo do aumento às famílias e apresentar planilhas de custo. Outra pesquisa da Meira Fernandes, em que foram ouvidos 120 colégios particulares de 10 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 4 em cada 10 escolas que participaram dessa pesquisa afirmaram que devem aumentar as mensalidades. Segundo o grupo, o enquadramento é de recomposição e equilíbrio das contas, e não ganho extra. Esse reajuste é por conta do aumento do salário dos professores, dos atrasos nos pagamentos e inadimplência. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% em agosto. Segundo o IBGE, o resultado repetiu o percentual do trimestre encerrado em julho, quando a taxa de desocupação atingiu o menor nível da série histórica. Mais de 102 milhões de pessoas estavam ocupadas no período. Dessa parcela, o número de empregados com carteira assinada no setor privado, exceto trabalhadores domésticos, também bateu novo recorde, com mais de 39 milhões de pessoas trabalhando em regime CLT. A ocupação ficou em 58,1%, se mantendo no nível mais alto da série histórica. E olha, aumentou a inadimplência dos clientes de cartões de crédito. A dificuldade para pagar as contas pode ser explicada pela taxa anual de juros de mais de 450%, a maior dos últimos 9 anos.
Sabe aquela fatura do cartão que por algum motivo você decide pagar somente uma parte dela? Pois bem, o restante que faltou para pagar dessa conta entra no chamado crédito rotativo. E o banco vai considerar esse valor que não foi pago como um novo empréstimo, que vai vir com mais juros ainda na próxima fatura. Por que os juros aumenta? Primeiro, o risco, né? A gente está com um risco mais alto do cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas estão mais inadimplentes. Agosto bateu um recorde de inadimplência. Então, existe um risco maior, o risco do quê? De não pagar. E o outro ponto importante é que a Selic no Brasil, o que é a Selic, telespectadores? É o custo do dinheiro no Brasil. Quem determina isso é um comitê chamado Cupom no Brasil e está 15% ao ano. Ou seja, então a gente teve as duas forças. O custo do dinheiro subiu e o risco também subiu. Isso impacta todos os setores, o que faz com que os juros do cartão de crédito também suba, ou seja, está mais arriscado emprestar dinheiro às pessoas no cartão de crédito, principalmente por esses dois motivos. Se você já sofreu com isso, saiba que a dor de cabeça pode ser ainda pior. Isso porque no último mês de agosto, essa taxa aumentou 5,3 pontos percentuais, chegando a 451,5% ao ano, conforme dados do Banco Central, o maior patamar desde 2016. Esses 5,3 pontos percentuais significam que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Mas em janeiro do ano passado, o Congresso criou uma regra onde os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar os 100% da dívida, ou seja, no máximo 2 vezes o valor da dívida. Por exemplo, se você deixou de pagar R$100, o total de juros e outros custos aplicados sobre esse valor não poderá ser maior que outros 100. Apesar disso, especialistas afirmam que os bancos têm encontrado maneiras de elevar esse teto dos 100% de juros. E quem paga o preço, que é muito caro por sinal, é o próprio consumidor. A regra vale, mas as operadoras encontram brechas para conseguir fazer com que os juros fiquem mais altos. E por que isso não acontece na prática? Devido a uma porção de brechas que as regulações prevêem. Cabe aí o consumidor ficar atento a isso para fazer com que isso valha na sua fatura de cartão de crédito. Já por outro lado, no parcelado, os juros recuaram de 183% para 180,7%. O que também cresceu foi o número de inadimplentes no crédito rotativo. De acordo com o Banco Central, em agosto havia 79 bilhões e 400 milhões de reais emprestados nessa modalidade, um crescimento de mais de 30% se comparado a dezembro de 2024. E para não entrar nesta lista, é preciso educação financeira e disciplina. O que é muito importante para todas as famílias que estão ouvindo a gente, é entender qual que é a minha realidade financeira, até onde o meu padrão de vida pode ir, como eu estou posicionado. Então é achar esse equilíbrio da sua realidade financeira, e isso só tem um jeito de fazer, com educação financeira alinhado com a sua família. E é importante ter educação financeira para viajar também, mas mesmo não podendo fazer isso agora, nós podemos fazer por meio da tecnologia aqui no Redação HIT. Vamos conhecer agora um pouquinho da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Com mais de 200 mil habitantes, Cabo Frio é o município mais populoso da região dos Lagos. A cidade se destaca como um importante polo econômico e turístico do litoral fluminense. A 165 quilômetros da capital e próxima a Búzios e Arraial do Cabo, é conhecida como capital nacional do sal. Com praias paradisíacas e economia diversificada, Cabo Frio se destaca pela geração de empregos no setor de serviços e turismo. Imagens de tirar o fôlego. Vamos ver agora uma câmera ao vivo de Cabo Frio. Neste momento, termômetros marcando 27 graus. Olha que delícia. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30. Até mais.